Olá, boa tarde, quinta-feira, último dia do mês de agosto de 2023, ponto final ao mês de agosto. Amanhã já estaremos a comemorar as primeiras horas do mês de setembro, cada vez mais próximos do encerramento de 2023. Muito bem, lindo, 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 lindo. Não, hoje não vou falar do cartão multicaixa, pelo menos porque muita gente já não tem nada lá no cartão. Já não tem nada mesmo, já foi. Agora, angolanos, nós vamos fazer acontecer o nosso país. Ouça, ninguém fará isso por nós. Cada um de nós, ali onde estiver, vamos dar o nosso melhor para que tenhamos o país dos sonhos. Professor, regulador de trânsito, agente da Polícia Nacional, jornalista, radialista, não importa onde quer que você esteja, jardineiro, onde quer que esteja, faça o seu melhor para que tenhamos uma terra de sonho. Aquele país que nós sempre sonhamos, que nós sempre sentimos que possivelmente podemos ter. Faça um esforço onde você estiver. Sim, é difícil. Sim, a luta é titânica. É terrível, mas você acha que essas nações, como as conhecemos, surgiram assim do nada? Houve investimento forte de cada um deles, cada cidadão. Agora, ouça, uma outra forma de fazer isso acontecer é investindo no angolano como nós. Invista no angolé. Compre o sapato fabricado por um angolé. Olha as sandálias feitas em Benguela, lindas, 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 lindas. Nada, só quero mesmo comprar aquelas sandálias, só porque vieram de fora. E depois você só usa 2 semanas, já foi. Sandálias lindas feitas em Benguela, com couro e tudo, nada, não quero. Compra mobília feita por um marceneiro angolano como você. Não, quero comprar, a minha mobília veio do Dubai. Depois de 2 semanas a cama já está assim, a mesa já está a tombar. Hein? Para quê? Ponha dinheiro na mão de um angolano como você, do mangolé. Compre os produtos do campo do mangolé, o tomate do mangolé. Compra o repolho, a couve do mangolé. Compra carne aqui no Lubango, aqui em Benguela, aqui no Kwanza Sul, há muita carne. Vai aqui comprar carne aqui pertinho. Oh, homem do restaurante, hotel. Só assim vamos fazer acontecer o nosso país. O dinheiro tem de ficar aqui dentro. O nosso dinheiro tem de ficar aqui dentro. Vamos embora. As notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Na Luna Norte, um cidadão terá sido assassinado pelos familiares da sua cunhada. Em Malães, oficial do SIC é condenado a 21 anos de cadeia efetiva. Aqui, os factos fazem eco. Roda! Meu amigo, angolano, mangolé, oh mangolé, ouça, compre o produto do angolano como você, compra a camisa feita por um angolano, compra a calça feita por um angolano. Como é que nós vamos potenciar economicamente os nossos compatriotas se nós estamos a comprar lá fora? Agora, aqueles que têm mais dinheiro têm mais responsabilidade ainda. Quanto mais dinheiro, maior responsabilidade. Pois é. Agora, quero mandar vir festa de aniversário lá em casa, o bolo tem de vir da Itália. Hein? Até o bolo vem da Itália. Para quê? Essa toda exibição para quê, meu amigo? Compra mesmo aqui na senhora ali ao lado. Vamos ajudar os angolanos. Angolano, nosso dinheiro tem de ficar aqui. Vamos então. Às 10 horas de hoje, não estou a falar do período da manhã, um elemento ligado a uma empresa de segurança, aqui mesmo, próximo do Instituto Superior das Ciências Policiais, é isso, né? Osvaldo Serra Vandone, ele ia atravessar e, ouça, o erro começa já a partir dali. Ele vai fazer o atravessamento, mas ao nível do asfalto.
devia ter aproveitado o quê? A pedonal. Ele faz o atravessamento ao nível do asfalto. E é colhido por uma viatura em alta velocidade. O automobilista, depois de atingir a senhora, o senhor neste caso, a senhora que é o volante, depois de atingir o senhor, põe-se em fuga e não presta assistência. Meu Deus do céu! Bom, mas primeiro vamos a essa história que nos é contada já a partir desta matéria produzida pelo Zequia Bolo, e depois eu regresso para falar consigo. Automobilistas que atropelam e põem-se em fuga. Vamos à história? Roda, Regi! As estradas em Luanda continuam sangrentas, mas um cidadão perdeu a vida na via expressa quando tentava atravessar para fazer chamada a fim de saber a situação da troca do turno. Estava a atravessar, que era para ir do outro lado da estrada, quando aconteceu o acidente e foi pancado. Apareceu um carro, uma senhora, panca o senhor, cai e a dona se mete em fuga. Segundo a testemunha, a distração e o estresse contribuíram para o trágico acidente. Ele estava muito estressado mesmo. Pedimos ao Estado, ao governo, para pelo menos nos meter só uma pedonária aqui, porque aqui é no sítio mais que acontece os atropelamentos. De acordo com as testemunhas, a viatura conduzida por uma senhora que se pôs em fuga após a situação, negando prestando assistência à vítima. Eu... Pode pôr. O resto, nós vamos contando a história. Atropelamento com fuga e depois morte. Vocês se recordam da Stella no Namibe? Uma coisa igual. A Stella no Namibe, que foi atropelada no início do ano, e a pessoa que atropelou pôs-se em fuga. Vocês estão recordados, né? Seres humanos que tiram a vida a um ser humano como eles, e nem sequer vão até as autoridades, até a uma esquadra policial para prestar declarações. A senhora foi vista. Esta mulher foi vista. Nós estávamos a ouvir, né, as testemunhas que viram tudo a acontecer. Esta senhora foi vista. Ela atropela e põe-se em fuga. Não presta auxílio, não para, não vai até uma esquadra para prestar declarações. Que ser humano é você? Que ser humano é você? Isso me remete àquela situação que falei há bocadinho. Mas atenção, como tem câmaras um bocadinho pela via expressa, aquela zona não tem, né? Bom, mas se você pensa que fugiu e foi embora, minha senhora, você está enganada. Você está mesmo enganada. É melhor ir imediatamente ter uma esquadra policial e faça a declaração desta ocorrência. Agora, termino com esta nota. Naquela zona onde se deu o atropelamento não há pedonal. E existe uma circulação frenética, sobretudo nas horas de ponta. Há pessoas a passarem de um lado para o outro lado da estrada, porque há unidades de produção aí. Bom, vamos daqui a pouco contar o que aconteceu na cidade do Sumbe. Antes de continuar a falar destes acidentes, vamos pedir mais uma vez ponderação e reflexão. Ponderação e reflexão. Bom, daqui a pouco vamos contar-lhe o que aconteceu de manhã no Morro da Comarca, na cidade do Sumbe. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Estamos a falar de acidentes de viação. O que é que aconteceu? Já vai saber daqui a pouco. Mas antes disso, podemos ir para um péssimo exemplo. Se há cidadãos que estão a brincar com os automóveis nas estradas, alguns saem ilesos, alguns escapam
de sofrer danos. Mas eu quero mostrar-lhe, esse também não teve danos por enquanto, mas ou ele muda de comportamento, ou então o futuro vai ser péssimo para ele. Põe as imagens. Põe as imagens. Presta atenção lá em casa o que está a acontecer. Ele vai, pá, roda. Esta é uma moto de 3 rodas e ele está a fazer o quê? São acrobacias. De forma irresponsável na estrada. Ele não está sozinho. Vai, lá vai. Portanto, ele pensa que é cantor de rap. Lá vai, levanta a roda, vai. A fazer roda, vamos embora. Oh, Miguel! Pumba e roda, pá, fazer roda. Ou seja, imagina, e o outro até tem de olhar para ele, porque o que ele está a fazer é mesmo, isso é inqualificável, não tem um adjetivo que sirva para qualificar o seu comportamento. Aí está, ele. Sou craque, ele vai aos gritos, eu sou craque, vai ver, fazer roda. E o outro ainda aconselha a parar, mas ele insiste. Meu amigo, este tipo de comportamento que você vê nas imagens, continua a fazer. Ouça, pode continuar a fazer, mas há de acontecer um dia que a brincadeira vai se acabar. Mas vai acabar mesmo. A brincadeira vai acabar, vai ser definitivamente, porque não acaba bem. Olhem para isso. Ele está-se a rir. Ele ainda se ri do que está a fazer. Por amor de Deus. Regi, vamos repreender esse comportamento. Vai, com um chicote, vai! Vamos repreender mais um chicote. Puxa vida, lá vai ele. E a cantar até, ele vai a cantar. Muito bem, obrigado. Hoje, muito bem, obrigado, Regi. Hoje de manhã, na cidade do Sumbe, no Morro da Comarca, uma viatura que trazia gado da província da Huila, trazia gado da cidade do Lubango. Portanto, eles partiram ontem da cidade do Lubango e às 3 horas, na madrugada de hoje, já estavam na cidade de Benguela. Partiram e às 6 horas, mais coisa, menos coisa, o carro tem um problema técnico. Ele tenta evitar a colisão ou que fosse escolher um serralheiro, evita atropelar este serralheiro e a partir dali, Deus nos acuda. Felizmente, não houve perdas humanas, não morreu um dos ocupantes, estou a falar de pessoas, mas perderam 3 animais, 3 cabeças de gado foram a vida. Vamos ver como é que isso terminou. Roda, Regi. Por algumas horas, a circulação rodoviária na Estrada Nacional 100, nas imediações da descida do Morro da Comarca, o trânsito ficou paralisado na manhã desta quinta-feira. Tudo devido a este acidente de viação que envolveu este caminhão vindo da província do Lubango, transportando inúmeras quantidades de cabeça de gado. É do pavimento escorregativo. Sim. Aí no caminho mesmo a viagem correu mesmo tudo bem. Saí ontem do Lubango, passei a noite em Benguela, saí às 3 horas da manhã. Quando foi 6 horas e 30, é quando me aconteceu o acidente. O acidente não provocou vítimas humanas, apenas a lamentar danos materiais por calcular. O Nduta foi grande homem. Ele aguentou mesmo, então que nos deixa já capotar. Então quando chega aqui ao outro lado, é que nos passa à frente e o caminhão já vai desse lado. O serralheiro é que nos fez fazer acidente. Então neste momento morreu 4 cabeças e 3, os irmãos um pouco feridos.
nas pernas. Acidente de viação nas imediações da descida da comarca cortou a circulação rodoviária por algumas horas na Estrada Nacional 100. Eu conheço bem aquela descida, eu conheço bem aquela zona. Quem vem de Benguela e vai entrar já na cidade do Sumbo, você encontra essa inclinação. O que é que acontece? Aquela inclinação deve ter perto de 9%, uma inclinação de 9%. O que é que acontece? As pessoas, os automobilistas, quando entram na cidade do Sumbo, ao invés de colocarem em ação uma mudança de força, a primeira, entram a deslizar. Porque aquele morro é problemático. Não há diferença entre aquele ponto e o Morro do Xingu, não há diferença. São morros problemáticos. E então, quem vai entrar, se vai a conduzir um pesado, já o dissemos aqui no programa, tem de pôr uma mudança de força, a primeira. Isso para quê? Se tiver um problema nos travões, a caixa ajuda a reduzir a velocidade. Quantas vezes eu já não vi no Sumbo caminhões a entrar a deslizar? Aí. Carros a fazerem ultrapassagem. Uma estrada estreita, aquela estrada é estreita. Só cabem duas filas, nos dois sentidos. Uma fila em cada sentido. Uma fila dos carros estão a subir e outra a descer. Não, querem fazer ultrapassagem aí. Eu acho que a nossa polícia, nos anos idos, nós tínhamos aí próximo um controle. Na divisão entre a estrada que vai para Benguela e aquela que vai para o interior do Sumbo, o interior do Kwanza Sul. Naquela altura havia aí um pequeno triângulo, havia um poste de controle da Polícia Nacional e os motoristas eram um bocadinho mais responsáveis. Agora não, retiraram aquele poste e fazem 30 por uma. Eu acho que aquele poste deve regressar. Minha opinião, devia regressar. Ou ali, ou então mesmo no enfiamento desta descida, aí onde começa a descida, onde estão aquelas senhoras a vender. Vocês sabem o que eu estou a falar. As senhoras ficam a vender produtos, etc. Ali tem de se pôr um posto da nossa polícia, dos nossos reguladores de trânsito. Ora, muito bem. Muito obrigado. Vamos então falar de algo que é bastante triste. Ponha aqui a imagem daquele senhor. Podemos ter a imagem, este senhor. Exatamente. Ouça, lá em casa, nós temos de parar, todos os angolanos, nós todos temos de parar, de considerar tudo à nossa volta como sendo reflexo do feitiço. É que o angolano, e vou falar dos angolanos, não vou falar de outros povos do nosso continente, vou falar do angolano. Tudo que lhe faça confusão e que ele não perceba bem, todo o fenômeno à sua volta é feitiço. Até o gato que está no teto e que quer acasalar com a gata, porque eles fazem barulho, choram, fazem aquela confusão no teto. Não é que o gato é um feiticeiro encarnado, não, o gato quer acasalar. Por isso é que você vem, parece uma criança a chorar. Sabe o que é que as pessoas fazem? Saem com sala, tiram sal para cima da casa. Porque é feiticeiro. Quem disse que é feiticeiro? Porque o gato é bruxo. Quem disse que o gato é bruxo? E então este senhor, este que você vê nas imagens, a filha de 14 anos adoeceu. Certamente ele não levou a filha ao hospital a tempo. A doença se agravou e morreu. Quem é o culpado para ele é o pai dele. O pai é que é culpado. Tem de levar o pai ao quimbandeiro. Leva o pai até o quimbandeiro deu-lhe não sei o que é. O velho, quando regressou a casa, sentiu-se mal, a casa da filha, que é a irmã dele, e acabou por morrer. Este senhor e os seus filhos, ele e os filhos, vão à casa da irmã para reivindicar o óbito. Ou seja, já que ele matou a minha filha, eu tenho de levar o corpo para a minha casa. Este senhor, este e os seus filhos. Surge aí uma confusão tremenda. Uma pessoa que não tinha nada a ver com o caso acaba por morrer. Segunda morte.
Se contarmos com a morte da menina, são 3 mortes. Tudo a envolver este senhor. Vamos a essa história, que eu já regresso. Roda, Regi. Tudo aconteceu neste sábado, quando este cidadão acusou o seu próprio pai de ser feiticeiro, depois da morte da sua filha de 14 anos de idade. A situação gerou desavença entre a família. Perante este facto, o irmão achou levar o pai a um quimbanda, onde foi submetido a um ritual. Depois de a filha morrer de 14 anos, acusa o pai, que é o feiticeiro. Pega o pai, leva na quimbanda, recebe o feitiço no pai, e então faz aquele ritual. Depois do pai voltar à casa da filha, onde veio a falecer, este irmão, junto aos filhos, foi à casa da irmã contestar o óbito, tendo originado uma briga entre a família e, como resultado, a morte de um dos cunhados. Naquele borno, pegaram ele, atiraram na parede da casa, ele, como ele perdeu já sentido. Não soubemos no hospital quando foi. Quando tiraram o raio-x ali, já cá, não percebemos como é que foi. Eu sei que a minha esposa tentou falar com ele, veja as suas coisas, você faz. Você é o nosso irmão mais velho. Você não podia fazer uma coisa de agora, veja, filho alheio, sou inocente e já morreu. Agora vamos fazer como? Com esta ação negativa que vitimou o cunhado, e perante 2 cadáveres, a confusão ganhou outra proporção, que obrigou o envolvimento dos agentes do SIC, que de imediato detiveram os 3 cidadãos envolvidos na morte de um dos parentes. Conseguimos nos deslocar até o terreno, de onde foi possível então determos estes 3 elementos, portanto de 21, 27 e 51 anos de idade, todos implicados, portanto, no crime de homicídio qualificado em razão, portanto, dos motivos. E por conta disso, estes elementos agora detidos serão nas próximas horas presentes ao magistrado do Ministério Público, de modo a que este possa então promover os autos para o juiz de garantia. Segundo esta psicóloga, a crença ao feiticismo tem destruído muitas famílias. Esta família nesse momento encontra-se desestruturada. Por quê? Porque eles acham que o tio é feiticeiro. Eles foram agredir o senhor na inocência, sem saber o que estava a se passar, na verdade, com aquela pequena que perdeu vida. Por quê? Porque durante o tempo que esta pequena provavelmente estava doente, não se procurou serviços de saúde para um tratamento adequado, para um diagnóstico profundo e sabermos o que estava a se passar. Logo, a não procurar os serviços de saúde, surge a morte, e ao surgir a morte procura-se um culpado. Os acusados encontram-se nas celas transitórias do SIC Chitato, onde aguardam pela sua apresentação ao Ministério Público. É isso. Agora, eles vão ficar detidos atrás das grades. Depois é que vão ser apresentados ao Ministério Público. Feiticeiro. Como é que você sabe que ele é feiticeiro? Doutor Alcântara Costa, boa tarde, seja bem-vindo. Nkanga Gomes, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Mário. E boa tarde lá à nossa casa. Vamos olhar para o lado forense deste caso. É possível haver uma colação entre a prática da crença no sobrenatural e o crime em si? Um despoletou o outro? Mário, deixa cá começar por dizer que estamos diante de um crime da maior censurabilidade pública e jurídica. Ultimamente, estamos aqui a ver que nas nossas famílias há muitos problemas e as nossas famílias estão a perder o amor, a compaixão e também a solidariedade. Não pode um grupo de uma família proceder desta maneira. Este é o comportamento do tipo de violência canina dos cães, que não têm controle das coisas. E também violência leonina, aquela felínica, que é dos leões,
que põem-se ali à luta, matam-se, enfim. Nós, seres humanos, pensamos. Temos que chamar as pessoas à razão. Mas quanto à sua pergunta, eu não costumo... A ciência não me ensinou a estudar feitiçaria nenhuma. E não costumo defender coisas da feitiçaria. Mário, eu até já falei com o meu avô para que me fosse dar feitiço. Já que de dia estudei muito. Pediu ao avô para dar feitiço? Já que de dia estudei muito. Certo. E dizem muita coisa sobre feitiçaria. Eu queria também saber o que é que se passa lá dentro. Para saber mesmo essa verdade. Porque aqui nós, os seres humanos, em todas as ciências, nós gostamos de coisas palpáveis. Muito bem. Coisas que tenham explicação. E nós todos já ouvimos falar muitas coisas sobre a feitiçaria e coisa palpável nunca vem. E dizem que são ricos de noite e de dia está aqui um pobretão que não pensa a favor dos outros. Não está bom. Por isto, qualquer comportamento desse tipo que se deriva da feitiçaria, a justiça estará ali sempre para punir, porque não há factos. Não é possível provar, ciência nenhuma vai provar, que este indivíduo foi morto através da feitiçaria. Pois. Por isso que sempre trazemos aqui as matérias no fórum comportamental. Temos é que analisar o comportamento das pessoas. Dos três, exatamente, o pai e os seus filhos. Exatamente, o comportamento das pessoas envolvidas nesse imbróglio que provocou essas mortes todas. Um comportamento, de todos os modos, bastante reprovável, porque aqui a psiquiatria até e a psicologia falam muito também da violência hereditária, do tipo, o avô foi violento, o filho é violento, o neto segue o rastro. A genética fala destas matérias. O que temos que fazer aqui é que na família, se houver sempre comportamento de violência, até o vizinho poderia alertar a polícia desses comportamentos. Certo. E a polícia convocar as pessoas, permitam-me a expressão, que lutam à toa, para depois inquiri-los e lhes dizer que este vosso comportamento vai ferindo a moral dos outros. Doutor, vamos continuar a ouvir, porque tem estado a debitar aqui subsídios bastante importantes. Eu vou fazer essa pergunta para depois responder. O homem que nós vimos nas imagens, este senhor, o ato negligente dele terá provocado a morte da filha de 14 anos. Claramente. Começa tudo por ele. Claramente. E depois vai, de forma sequencial, arrastar todo o processo. Provado,
mesmo até a altura levaram o pai, não ficou provado que ele fosse feiticeiro. Não se provou até agora. Exatamente. Deveria levar a filha ao hospital, mas a negligência do próprio pai, da própria família, mas o pai em primeira instância, não se fala da mãe, deveria ter levado a filha ao hospital, acompanhar a saúde da filha. E, infelizmente, o nosso corpo é complexo, tem fases. Provavelmente chegou num estágio, já num estágio em que a doença ficou avançada e a menina acabou por perder a vida. Ao invés de mesmo assim darem continuidade ao hospital para que no fim o médico pudesse dar uma explicação por que a menina morreu, há técnicas científicas que de facto uma autópsia faria isto, não. A fúria, a negligência, provavelmente a crença nessas coisas ao feiticismo levou esta família infelizmente a criar aqui uma confusão enorme onde há 2 cadáveres da própria família em que ao invés de ser um espaço de lealdade, de harmonia, de amor, resulta num espaço de conflitualidade. Doutor, eu fiz-lhe a pergunta há bocadinho. O senhor, o pai destes 2 rapazes, este senhor aqui, portanto, tudo gira em torno do comportamento dele. Ele é negligente, não leva a filha ao hospital, como disse há bocadinho, e muito bem o Canga Gomes, devia ter feito o acompanhamento com ajuda médica, não faz isso, a criança morre, o pai é culpado. E depois arrasta os filhos para esta confusão. Portanto, do ponto de vista comportamental, nós temos aqui eu chamaria um potencial criminoso. Mário, é assim. Vamos, na verdade, trazer aqui o Instituto de Negligência mesmo. Mas esse Instituto de Negligência, para ter cunho e para se comprovar, é preciso que se façam exames médicos. Porque a Justiça ali pedirá que se façam exames médicos para ver se o pai, na verdade, deixou a filha ir ficando doente e não ativou os mecanismos, por exemplo, de ir a uma consulta. Se comprovar isto, o pai também ali, a Justiça vai pegá-lo. Mas ainda grave ainda mais, é o comportamento dos indivíduos que, em grupo, cometeram homicídio. Por isso que eu dizia, já se pode ver que nesta família não havia paz de espírito. Não havia um adulto ou um cota exemplar que pudesse pôr todas as pessoas nos seus devidos lugares. Porque para se comportarem tipo animais, é porque ali não havia ninguém que tinha ali a voz de exemplo da família para poder lhe dizer parem com isto. É porque a família já não estava saudável do ponto de vista mesmo psicoemocional. Estes comportamentos todos, como deve compreender, a Justiça estará ali e as perícias, aqui se fizesse perícias, encontrariam ali só episódios de estresses, indivíduos neuróticos, mas isto não é suficiente para que sejam isentados de pena. Estes homicídios que cometeram, eles esperam mesmo uma pena de 20 a 25 anos, ainda mais com agravantes. Matar alguém em grupo é uma agravante, uma atitude grave e ali vai-se somar ali algum cúmulo para que a pena suba ainda seja mais. agravado. Mas o comportamento deles é neurótico, aquele comportamento, falta de gestão e controlo da sua impulsividade. Muito bem. Conselho quero ouvir de vocês, são especialistas na matéria relacionada a situações do género. Conselhos para que as famílias angolanas percebam que este caminho está errado. Rapidamente, Mário, dizer que as famílias angolanas não devem aprofundar ou aceitar a crença ao feiticismo e não podem partir para a violência. O doutor Alcântara disse não tem nada palpável, exato, isso é uma ilusão. Quando alguém está doente, deve levar ao hospital. O médico é que trata doentes e não o quimbandeiro ou o feiticeiro, como vocês dizem. Não acreditem nessas crenças, de facto, devem sempre olhar ao médico como alguém que trata de patologias distintas e devem manter a família harmoniosa, o amor, o afeto e de facto ir à igreja, acreditar em Deus, unir-se, orar antes de dormir e amem-se profundamente e não enveredem para o mundo da criminalidade, porque a questão do feiticismo não é uma prova científica e em sede de tribunal nunca será a provar absolutamente nada, porque é abstrato. Muito bem. Mário, do ponto de vista do comportamento, já dizíamos, vamos vigiar as nossas famílias. Se forem lá acusando persistentemente de feitiçaria, essas são ofensas morais, recorra a uma esquadra da polícia
e faça a informação para que a polícia chame esses indivíduos, pelo menos para sensibilizá-los, para lhes dizer que o feitiço não é algo palpável. Não traumatizem mais a pessoa, não o agridam. Temos que vigiar os comportamentos na nossa família. Aqueles indivíduos que persistentemente querem lutar à toa, permita a expressão, querem ofender os outros, querem dar-se de grandalhões, provocam ofensas morais. Esses comportamentos devem ser informados à esquadra mais próxima para que a polícia tome medidas. Aquelas nossas chicotadas que demos aqui, acredito seriam essas chicotadas. Não somos apologistas da violência, mas às vezes é preciso tomar medidas drásticas para se resolverem algumas situações. Não disse se o avô deu-lhe feitiço ou ficou perplexo a olhar para si? Não deu. Ele disse que o feitiço não se pode dar a alguém que manda muita lábia. Quem tem desinteria labial não pode receber feitiço nenhum, porque no dia seguinte vai contar todo mundo. Muito bem. Muito obrigado a ambos. O Nkanga Gomes regressa. Doutor, muito obrigado. Que subsídios. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Regi, mantenha estes 3 fulanos aí, por favor. Os 3, mantenha os 3 fulanos aí. Adjetivá-los nem resolve sequer. Estes 3, o pai e os 2 filhos. Eles perderam um membro, a menina de 14 anos, e acabaram por matar em sequência 2 pessoas. O avô deles, que é o pai dele, e o cunhado, que não tinha nada a ver. Mas o cunhado dele, que perdeu a vida, não é o esposo da irmã. Um parente do esposo da irmã perdeu a vida, que não tinha nada a ver com o caso. Lá em casa, não acuse ninguém de praticar feitiçaria. Ouvimos aqui especialistas dizer não existem provas do que é efetivamente o feitiço. Para lá com isso de que feitiço. Talvez na sua cabeça. Esse comportamento também tem de ser repreendido para que lá em casa deixem de praticar como tal. Vamos lá, Regi, um chicote. Mais um chicote. Mais um. Esse tipo de comportamento. Muito bem, obrigado. Ontem contámos-lhe aqui a história de uma menina, 6 anos de idade. É triste. A menina foi deixada pelos pais sob os cuidados do irmão mais velho. 18 anos, o irmão mais velho. O irmão engendra um plano. Pede à irmã mais nova que leve água até um sítio. Eles queriam tomar banho. Era tudo truque. E abusou a irmã mais nova. Ouça isso, abusou sexualmente a irmã mais nova. Provocou hemorragias à irmã mais nova. Isso foi no dia 16. Agora, esta irmã foi socorrida, mas morreu no dia a seguir, porque não aguentou a hemorragia. Que irmão é este? Vamos recordar a história. Vamos recordar. Roda, Regi. O Serviço de Investigação Criminal deteve igualmente este jovem acusado de violar a irmã menor de 6 anos de idade. A mesma não resistiu à violência e acabou por morrer. Dia 16 de agosto, portanto, a ação essa praticada por um irmão de 18 anos de idade, em que foi vítima uma menor de 6 anos de idade. Portanto, este elemento, aproveitando a ausência dos pais, pediu à irmã para que fosse a busca de água para levar para o quarto de banho. Então logo a irmã trouxe-lhe água, sob ameaças de morte. Ele então agrediu a mesma sexualmente, ao ponto de causar forte hemorragia. Meu Deus do céu, que irmão! Olha, nós às vezes, e aconselhamos aqui no programa, somos impactados porque um vizinho, um tio, envolveu-se com uma menor, agrediu fisicamente, sexualmente uma menor. São pessoas fora do círculo da vítima. Este caso não, põe a imagem dele. Este caso é do irmão mais velho que tem a responsabilidade, meu Deus, de cuidar da irmã mais nova, Dr. Kingongo Avita.
Boa tarde, doutor. Boa tarde, Mário Já Santos. vamos conversar consigo, mas seja bem-vindo. Obrigado, Mário Santos. Tem a responsabilidade, como eu disse há bocadinho, de cuidar. É este. Eu não quero ver os pés, porque os pés estão a deixar cá um pivete estranho. Eu não quero os pés. Quero mesmo o rosto dele. Veja! Ele devia cuidar da irmã mais nova. Era ele quem devia proteger a irmã mais nova dos ataques dos amigos, dos inimigos. É ele. Ele até me faz recordar aquele jogador do Manchester United, do Rashford. Tem as feições dele. Não olhe para este cidadão. É perturbado este cidadão. É perturbado ele. Um olhar enfurecido de alguém que tem apetência pelo crime. Está a ver? Por isso é que o INAC e o DIP, para prevenir situações do género, estão a unir forças para combater estas práticas. O DIP está de mãos dadas à INAC, para ambos atacarem esse tipo de comportamentos. Temos de permitir que as crianças cresçam num ambiente salutar, um ambiente bom. Eu depois vou pedir outra vez o rosto dele, mas agora vamos acompanhar essa história. Vamos ver como é que o Alcides Mecano nos conta esta união de energias entre o DIP e o INAC, com vista a colocar atrás das grades os ngombiros como aquele que está... Não são todos, aquele que está a olhar para mim. Sim, você que está a olhar para mim. Você mesmo, que anda atrás das menininhas, mais velho sem juízo. Você vai ser apanhado e colocado atrás das grades. Vamos ver. Roda, Roger. Os abusos sexuais a menores revelam-se preocupantes e, para repelir quem assim procede, o DIP trabalha em coordenação com o INAC. Nós tivemos intervenção em 2 casos que já foram detidos elementos e outros nos farão chegar então para a melhor intervenção da investigação criminal. Casos há em que as vítimas chegam mesmo a ter de ser retiradas o útero por conta do que se passou, tirando a muitas meninas a possibilidade de um dia vir a ser mãe. Para estes casos, as crianças são submetidas a cirurgias complexas. Na nossa sociedade temos recebido muitas crianças que os seus próprios progenitores ou então pessoas que cuidam, abusam sexualmente das crianças, lesionam o canal vaginal, em que o cirurgião já tem que estar lá para poder fazer as devidas correções. E não só são crianças que às vezes são cometidas em nós obtermos um intestino na cavidade abdominal, nós chamamos assim as colostomias. Os danos vão além do físico. Cria transtornos psicológicos que, no entanto, são pessoas que devem ter acompanhamento psicológico para que esse transtorno não seja acentuado, né? Isso cria frustração, isto cria rebeldia, isto cria ódio, isto cria sentimentos de revolta. Então nós, como profissionais de saúde, vamos apertar um pouco mais, né, em dando mais conselho, em palestrar. Quanto a estes crimes, há muito que se apela para o aumento da pena. Quem viveu na pele o drama sabe bem o que passou e as consequências que ficaram. A nossa lei condena isso e é uma prática, na verdade, social, que nós vamos aqui, é reprovável, e nós vamos de facto informar que não é uma prática boa, é uma prática negativa. E é bom que sempre que nós estivermos perante a uma situação de género, devemos nos dirigir à esquadra policial mais próxima para prestarmos queixa. Esse é o mais sensato. Dr. Kingongo, eu vi na matéria, e não sei se prestou atenção, o aumento da pena. Será que aumentar a pena, agravar a pena, ou até se pudéssemos optar pela castração química, seria suficiente para resolver esse problema? Mário Santos, mais uma vez o meu boa noite. Às vezes, na alma e de cada família angolana, estes fenómenos, que muitos que chegam à comunicação social e outros fenómenos que são encobertados ali no seio da família,
porque às vezes quem comete este ato é uma pessoa de referência na família. É o que paga as contas. Exatamente, é referência na família. Entretanto, são situações que nós esquecemos que estamos a tratar de um futuro. Para sermos adultos, é óbvio que o processo é infância. Todo o comportamento expresso na idade adulta é o reflexo daquilo que foi a vivência dentro da infância. Entretanto, para dizer que é uma fase da nossa vida que deve ser bem vista e as políticas devem ser bem assentes. Muito Agora, bem. Relativamente ao aumento de pena, eu não sou jurista, mas diria que devíamos ter a certeza das penas. Porque muitas dessas pessoas que são condenados porque cometeu um determinado crime de violação no ciclo familiar, depois de 6 meses está de novo na rua. Entretanto, E a aí eu lista pergunto vítima novamente, devíamos ter certeza da pena ou ao agravamento da pena? Portanto, para este caso... Certeza da pena, doutor, se a pena foi mesmo cumprida. Exatamente, porque se é 8 anos, é 8 anos de cadeia. Certo. Se é 10 anos, é 10 anos da cadeia. Isto, do ponto de vista psicológico, desincentiva também outros predadores que estão fora, que têm a mesma tendência, a mesma apetência. Porque se não houver a certeza da pena, o indivíduo sabe, vou cometer um crime, eu vou para a cadeia, se pagar alguma coisa, enfim, estou fora. Portanto, por isso é que eu remeto aqui, é a certeza da pena ou o agravamento. Do meu ponto de vista, acredito que seria a certeza da pena. Porque tem um período, se for 4 anos, 4 anos, se for 8 anos, 8 anos. Isto, de uma forma ou outra, ajuda-nos a reduzir a pena, ou seja, ajuda-nos a reduzir estes fenómenos no ciclo familiar. Mário Santos, este rapaz de 18 anos... Põe a imagem dele. Que supostamente é um irmão. O sósia do Rashford. A esta hora, há muitos irmãos que convivem com irmãs em casa. Eu faço a seguinte questão. Tu, que olhas para nós agora no Ecos e Facto, és o irmão mais velho e tens os menores ou as menoras que, sob a tua responsabilidade, tens de que proteger, de cuidar. A minha pergunta é, se vier alguém de fora violar a tua irmã, qual será o seu comportamento? Do ponto de vista psicológico, nós estamos perante um incesto, porque é uma perturbação mental, do indivíduo que tem potência sexual entre membros da mesma família. Estamos a falar irmã, de consanguinidade. Que comportamento é este? Por um lado, isto é do quadro de psicopatologia, está dentro das parafilias, é um pedófilo. E potencialmente, acredito eu, se não tivermos o cuidado de tratar bem este camarada, poderá evoluir por muito mais. Porque a pergunta, é a primeira vez? É a segunda vez? Começou só no ciclo familiar agora? Ou tem outras vítimas tem na rua? outras vítimas na rua. Entretanto, se é a primeira vez, ser vítima, ou seja, ter uma vítima dentro da estrutura familiar, significa que futuramente, se esse indivíduo não for corrigido o seu comportamento dentro daquilo que são as medidas legais, teremos um grande predador e automaticamente um perturbador de saúde mental. Para podermos perceber, talvez agora, já para encerrar também esta abordagem, pessoas como este rapaz enfurecido que vemos aí nas imagens, eles começam a desenvolver esse tipo de personalidade a partir de alguma coisa que tenham visto, ou é, em alguns casos, até hereditário? Há situações, de genes dentro da situações que também pode ser hereditário, mas também as situações são adquiridas ao longo de uma convivência. Telemóveis, né? Telemóveis, filmes pornográficos, as tais novelas que hoje é uma permissividade a nível das famílias. Olhamos beijo de um lado, beijo do outro lado, que do ponto de vista daquilo que é a realidade da nossa cultura, não faz parte da nossa convivência, mas por causa do permissivismo das nossas famílias, onde pai, mãe, filhas e filhos assistem novela em conjunto e olhando todo aquele conjunto de cenário. E às vezes até a mãe está com um calção que se vê as bochechas aqui atrás. Ao longo da observação dessas novelas e de outros mecanismos que tem através do telemóvel, filmes pornográficos e por aí fora, há uma excitação no cérebro. E tendencialmente o indivíduo quer experimentar aquilo que ouviu ou aquilo que observou. Portanto,
há que se ter cuidado, monitorar a convivência familiar. A comunicação e diálogo é extremamente importante. Aqui também há um valor que deve ser acrescido, que a religião é importante na moralização, na educação, na preparação de homem para amanhã. Portanto, a família deve estar em alerta, em cuidar, conhecer cada comportamento dos filhos que nós temos em casa. Se começarmos a notar um comportamento desviante, temos que levar aos especialistas para que haja um acompanhamento psicológico, se for o caso. E há situações, por exemplo, jovens que começam a consumir bebidas alcoólicas muito cedo e também pode ser um dos grandes fatores potencial para cometer esse tipo de comportamentos. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Mário Santos. É sempre bom ouvir o Dr. Kinwango Vida. Não tira este sósia do Rashford. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Mário Santos. Muito bem. Pois é, ouviu o especialista? Mamá? E há mães que começam já a treinar o filho desde a tenra idade. Beijinho nos lábios. Pega no bebê, começa a despertar no bebê outros sentimentos físicos que não, porque o beijo nos lábios, atenção, não produz só sentimento de intimidade. Há também uma transmissão de fluidos quando alguém beija nos lábios. Por isso é que você não pode beijar os lábios de um homem. Há culturas que fazem isso. Mas há transmissão de fluidos e começa já a treinar a criança desde muito cedo. E aquelas mães modernas, então, uma grande tatuagem na coxa, quer mostrar a tatuagem a toda a gente. Até os filhos lá em casa têm que ver. O calção da mãe em casa. O calção. Não, mas o que é que vai acontecer? Começa a despertar apetites estranhos nos rapazes lá em casa. Ele é rapaz. Tem de se apresentar com decência. Porque aquelas partes que você apresenta cá fora a todo mundo é para o seu esposo lá no quarto, minha mãe. Mamã! E então começamos a instrumentalizar os nossos filhos, até pais que estão na sala de boxers, é assim que se diz, né? Pai de boxers, na presença das filhas. Eu já vi, não é que alguém me tenha contado, já vi. Todo ele cheio de barba, de boxers na presença da filha. Filha de 16, 17 anos. Que comportamento é esse? O que é que você quer transmitir? Qual é o recado? Qual é a mensagem? Hein? Você quer transmitir que mensagem aos filhos? Então, foi dito aqui, se o nosso comportamento em casa não for dentro dos padrões da decência, dos limites, daquilo que é permitido, se não for dentro do pudor, vai descarrilar tudo. Depois vamos prender este jovem, vamos prender o outro, vamos ver, foi dito aqui há bocadinho pelo especialista, alguma coisa lá atrás deu esse clique. Oh, minhas famílias, como é que estamos a preparar as mulheres e os homens do amanhã? Assim tudo na confusão? Mãe, não mostra mais partes íntimas dos seus filhos, não faz mais isso. Para de fazer isso. Eu sou moderna, não, para mesmo de fazer isso. Isso não é modernismo. Isso não é nada modernismo. Isso é tudo menos modernismo. Para de fazer isso. Chefe de família não anda aí com o peito de fora na presença dos filhos. Não ponha mesmo uma camisola. O que é isso? Você está numa boate ou... Em que sítio é que você está? Num bordel? Você está dentro da sua casa, senhor. Já vamos para o intervalo. Oficial do SIC em Malange, condenado a 21 anos de cadeia. Se ele foi condenado é porque vai saber isso daqui a pouco, depois do intervalo. Volte connosco, até já.
fixe? Tá fácil. Com Tá Fácil pode carregar os pacotes Minimax por 7 dias. Uma semana inteira de muita televisão. Tá Fácil Mini 7 dias por apenas 1.120 kwanzas. Tá Fácil Max 7 dias por apenas 2.260 kwanzas. Carrega o Tá Fácil 7 dias nas lojas Zap ou agentes autorizados com recarga eletrônica. Carregar a Zap está fácil. Para mais informações, liga 935 555 500. Dia 1 de setembro, às 19 horas, é sexta-feira trova e o local você já conhece, Palácio de Ferro. Nesta 8ª edição, a linguagem musical do Duo Canhoto terá como convidada a cantora e instrumentista Uneca, com seu estilo inebriante. Papo furado, uma conversa amena nós dois. Junte-se a nós, ajuda a preservar e a promover a arte de musicalização da poesia. Reserve já o seu ingresso pelo número 930 74 92 34. Parceiros: Ministério da Cultura e Turismo, Endiama, TPA, LAC e Coquetel Watuala. Mais cultura, melhor cidadania. Folheto, candado, melancia nacional, por apenas 489 kwanzas. Ovina posta, por apenas 5.999 kwanzas. Flocos de aveia alvina, 400 gramas, por apenas 799 kwanzas. Com candado, fica tudo melhor. Saber escolher é determinante para o futuro do seu filho. No NAUEG Complexo Escolar Instituto Técnico Privado, ajudamos a fazer a escolha certa. Aqui, o seu filho sairá com bases sólidas, fruto de uma formação técnica completa e de qualidade. Inscrições abertas para o ano letivo 2023-2024. Estamos em Camama, ao lado do Hospital Geral de Luanda. Contacte-nos 947-637-092 ou 937-156-809. Faça a escolha certa. Escolha NAUEG. Toda a Liga Inglesa só na DStv. Todos os golos, todos os confrontos, todos os momentos, todos os lances de Haaland, Salah e Bruno Fernandes. Tudo em português e em HD. Disponível a partir do pacote família. Mantém-te ligado e assista todos os detalhes. É a Liga Inglesa toda, só na DStv. Os seus extintores estão prontos para o uso em caso de emergência? Só há um jeito de ter certeza. A HSA oferece um completo serviço de manutenção de extintores, reparações, recargas e testes de pressão. Venha até a HSA ou vamos até você. Converse com os nossos especialistas. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Muito bem, seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. É o último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto. A partir da manhã já estaremos a nadar no mês de setembro. Depois vem outubro, novembro, dezembro, ponto final, chega. Amigo, já eu disse na abertura do nosso programa, se nós não estimularmos, não incentivarmos a produção nacional, ninguém fará isso por nós. Compra produto de um angolano como você. Quer comprar só lá fora, por quê? Por quê? Chinelos que depois de 2 semanas já não consegues calçar. Hein? Sofá, quando chega, lindo. Depois de 6 meses, baratinhas a saírem dentro do sofá. Você recebe visita, a visita tem que estar a sacudir-se por causa das baratinhas. E você comprou ele lindinho. Fale com um marceneiro, vai lá à casa e vai fazer uma coisa linda para si. Eu recebi uma mensagem do assunto que estávamos a abordar há bocadinho. Eu tenho de ler essa mensagem porque
é exatamente isso. Santana Branco, ele diz o seguinte: na paz do Senhor, as novelas em Angola incentivam a violência sexual às crianças. Assistem novelas na presença e cumplicidade dos pais. E irmãos, tios, primos, amigos e amigas mudaram a mente das novelas. O que acabou de ser dito aqui. Não só novelas, outros comportamentos que são... Aquele menino, não é? Nós vimos aí na imagem, o menino, não sei se recordam. O caso partiu dele, ele que despoltou essa situação. Porque foi deixado com esta responsabilidade de cuidar da irmã mais nova.